Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, esse texto que eu estava meditando com a amada igreja é um texto que fala de um acontecimento histórico que marca a história da humanidade. Mas até a gente falar um pouco sobre esse texto, eu quero avançar mais um pouquinho adiante sobre esse texto e para nós entendermos melhor a respeito desse contexto aqui. Esse texto fala de um homem chamado João Batista. João Batista foi um homem que Deus preparou ele já no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, já foi preparado para uma missão nessa terra. João Batista foi um homem que Deus, no ventre da sua mãe, Deus já havia enchido ele do Espírito Santo. Ele já no ventre da sua mãe já era um feto ali, cheio do Espírito Santo. Assim diz a Escritura Sagrada. E esse homem, ele nasceu, cresceu, e a sua missão era preparar o caminho do Messias. Era preparar o caminho de Cristo Jesus. Ele veio a essa terra com esse propósito, com essa direção de Deus, para preparar aquele que veria, que era o Messias. Então João Batista tinha uma missão. João Batista tinha um propósito, uma direção de Deus para que isso viesse a acontecer. João Batista vivia no deserto, ele pregava no deserto, e as pregações de João Batista eram uma pregação muito dura, muito direcionada. João Batista não era aquele homem que passava a mão em ninguém. João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém. João Batista pregava libertação, cura, salvação e arrependimento. João Batista chegou a falar até que chamar um povo de raça de víbora para se arrepender. Arrependam-se, arrependam-se. E ele pregava no deserto, ele batizava no deserto, e ele chegou a dizer que ele, por ele batizar, que veria um outro que seria maior do que ele, porque aqueles que viram João Batista achavam que ele era como se fosse um Deus, mas João Batista falava que veria um outro maior do que ele. E esse outro que viria maior do que ele não seria digno de desatar as suas sandálias. E esse iria batizar com fogo e com o Espírito. E esse era Jesus Cristo. E João Batista, então, ele na sua caminhada, na sua trajetória, vivendo no deserto, comendo gafanhoto e se alimentando de mel selvagem. E João Batista não deixou de fazer aquilo que era a vontade de Deus. João Batista cumpriu o seu propósito. E ele avistou de longe, ele viu Jesus Cristo na sua direção, e ele falou, ali vem ele. E Jesus chegou até João Batista, e João Batista falou assim, quem sou eu para te batizar? Mas Jesus falou assim, é melhor que cumpra essa escritura. E assim então foi feito. João Batista, quando estava batizando Jesus, o céu se abriu, desceu-se uma pomba, e uma voz falou, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E ele estava, a Trindade naquele momento. João Batista presenciou o poder de Deus. João Batista presenciou aquele que era o escolhido de Deus. João Batista presenciou e declarou, este é o Filho de Deus. Então essa história, mais à frente que eu falei aqui, da vida de João Batista. Mas até João Batista alcançar aquilo que é o seu ministério, aquilo que era o propósito da vida dele, nós vemos a história dos seus pais, Zacarias e a sua esposa Isabel. Dois personagens bíblicos, que a história diz que ele era íntegro, ela íntegra, eram irrepreensíveis, procuravam viver os preceitos do Senhor, procuravam viver uma vida reta diante de Deus. Zacarias e Isabel. Zacarias de idade avançada, como nós estudamos o texto, Isabel também de idade avançada. E Zacarias deparou no seu dia que foi sorteado para cumprir um propósito, que era ir naquele lugar para queimar incenso. E ele preparando o incenso para queimar, diz a palavra de Deus que apareceu o anjo do Senhor, o anjo Gabriel. E esse anjo Gabriel começa um diálogo com Zacarias, porque ele se assustou, como nós falamos aqui, ele caiu com temor. E esse anjo fala para ele, Zacarias, não tema, a sua oração foi ouvida por Deus. Eu já começo a entender aqui até esse momento que a nossa oração, quando a igreja ora, quando o povo ora, quando os filhos de Deus oram, quando você se levanta, quando você dobra o seu joelho, quando você fecha a porta do seu quarto para orar e falar com Deus, as suas orações não têm sido em vão. Talvez você tenha orado há anos por algo, talvez você tenha buscado algo diante de Deus, tenha falado por Deus, Senhor, quando vai acontecer? Eu estou cansado, eu estou cansada e nada tem acontecido. Zacarias já estava velho. Quantos anos Zacarias já tinha orado a Deus a respeito dessa situação? E o anjo fala, Deus tem ouvido a sua oração, Zacarias. Isabel lhe dará um filho. E esse filho será chamado, você colocará o nome dele de João. Zacarias então fala, como pode? Já sou de idade avançada, e minha esposa também já é de idade avançada.
Zacarias, eu sou Gabriel, a quem assisto diante de Deus, e venho te falar sobre essas boas novas. Zacarias, no tempo certo, vai acontecer. E por tu ter duvidado, tu vai ficar mudo. Zacarias duvidou daquilo que Deus havia falado através daquele anjo Gabriel. Esse mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria também falando a respeito, que falou para José também a respeito do menino Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que veio para nos resgatar, aquele que me deu a oportunidade de um dia escolher Ele. Vivi muitos anos sem conhecer Jesus e hoje eu tive a oportunidade, há uns anos, 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, de conhecer o Senhor. E hoje eu estou aqui para poder falar desse amor. E a Escritura Sagrada, eu dentro desse texto, eu quero trazer um tema para a gente entender melhor, porque nós estamos aí prestes a findar aí 2025, falta poucos dias, né? E interessante que isso é natural no nosso país, é a cultura do brasileiro. Então está chegando o final do ano, o brasileiro começa a pensar, o que eu vou fazer no próximo ano? O que eu não vou fazer? O que eu fiz esse ano que eu não consegui? Porque eu tentei fazer isso no início e passou dias, meses e até agora eu não consegui. É a cultura do brasileiro refletir nesse período final de ano. Tanto é que as mídias falam retrospectiva do ano de 2025. Aí às vezes você vê lá retrospectiva de tudo que aconteceu. Às vezes nós fazemos também uma retrospectiva da nossa vida. O que nós, no início do ano de 2025, desse ano que nós estamos aqui, o que nós falamos para Deus? Senhor, esse ano eu vou buscar o Senhor mais. Esse ano eu vou orar para a cura de fulano, pela libertação de Beltrano. Esse ano a minha casa vai chegar até o Senhor. Esse ano, Deus, eu vou fazer isso e aquilo. E começa-se os dias, começa-se a semana, começa-se os meses, e nada acontece e você para de orar. Talvez Zacarias também entrou nessa situação. Talvez Zacarias, de tantos anos ter orado, chegou no ano de 2000, não de 25, quando era naquela época, né? Falou, esse ano eu não vou orar mais pela Isabel, não. Eu não vou pedir a Deus mais um filho, porque eu já estou velho. Isabel também já está velha. E às vezes acontece isso em nosso meio. Nós fazemos vários planos, não é verdade? Planos de, talvez eu vou comprar uma casa agora esse ano, vou trabalhar mais um pouquinho, eu vou fazer um extra, eu vou estender um pouco mais o meu horário, o meu trabalho, não vou faltar aos cultos, vou estar lá nos cultos, mas hoje não tem culto, eu vou trabalhar até mais tarde, vou pegar um extra ali, eu vou conseguir uma renda a mais, vou comprar uma moto nova, vou comprar um carro, uma casa. Mas aí você começa todo empolgado, você fala isso no finalzinho, quando chega assim, vai virar de ano, às vezes você fala, Senhor, eu vou fazer isso, mas aí começa o primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, primeiro mês, já esqueceu de tudo. Talvez aquele voto que você fez com Deus passou, ficou para trás. Talvez assim foi também com Zacarias. Mas Deus não se esquece dos votos que a gente faz com Ele. Deus não se esquece da aliança que nós fazemos com Ele. Tem uns 15 dias mais ou menos, o Senhor fez me lembrar que agora eu fiz até um vídeo, postei até no Instagram. Eu estava na sacada da minha casa, estava chovendo, daqui a pouco apareceu aquele arco-íris lindo assim, ó. Aquele arco-íris lindo, aí começou a aumentar, o arco-íris começa fininho, daqui a pouco vai abrindo, fica uma coisa linda. Eu fiz uma filmagem, peguei naquela palavra de Êxodo, quando Deus faz aquela aliança com Noé. Noé, eu não vou destruir mais a terra com água, essa é a minha aliança com o homem. E eu coloquei aquele texto, postei aquele texto, várias pessoas curtiram, é que Deus faz aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, tenha certeza que Deus não vai desonrar a nossa aliança. Às vezes nós desonramos nossa aliança com Deus, mas Deus não desonra a nossa aliança com Deus. E foi assim com Noé, Deus não desonrou. E pode perceber, quando chove muito, eu falei, filha, vai parar de chover. Ela parou de chover, não vai chover mais, estava chovendo muito forte. Falei, hoje não chove mais, amanhã também provavelmente não vai chover, porque esse é o sinal da aliança de Deus com o homem. Deus fez essa aliança conosco, que não iria destruir a terra mais com o dilúvio, nem com água. Ele fez com Noé essa aliança perpétua até hoje, porque Deus é um Deus de alianças. Então eu não sei o que você tem buscado em Deus para o próximo ano, 2026. Mas faça uma aliança com Deus. E cumpra essa aliança com Deus. Fala, Senhor, eu vou fazer essa aliança com o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor nessa aliança, eu vou honrar o Senhor. Não vai ser um dia, não vai ser 2, não vai ser 4, não vai ser uma semana, não vai ser um mês, não vai ser 12 meses que vai deixar de eu desonrar o Senhor esse ano, mas eu vou cumprir essa aliança contigo. Deus anseia quando a gente faz aliança e propósito com Ele.
Ele fala no seu Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não se assenta em roda de escarnecedores, mas tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como o varão plantado ao rio de ribeiros de água, esse dará o fruto do tempo certo. Faça uma aliança com Deus, que você vai dar o seu fruto no tempo certo. Esse fruto vai chegar no tempo certo. Essa aliança que você faz com Deus vai chegar na época certa, na estação certa. Talvez não seja agora, mas vai ser na estação certa. Mas o salmista é bem claro: não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque talvez alguém vai falar assim: está orando, chegou? Para de orar, pastor. Está perdendo tempo. Para de orar, pastor. Está orando, está perdendo tempo. Para de orar, irmão. Irmã, está perdendo tempo. Essa é a roda dos escarnecedores. Não senta nessa roda. Essa roda é para tirar você da aliança, para afastar você da aliança e você não alcançar aquilo que Deus tem para você. É assim com Deus. Deus faz aliança, Ele espera de você também cumprir essa aliança, porque Ele vai cumprir no tempo certo. A irmã falou aqui, ó, espera com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Se inclinou para ouvir o meu clamor. A irmã falou aqui o Salmo 40. Ele se inclinou para ouvir. Então, irmão, se você fez uma aliança, você orou, Deus se inclinou para ouvir a sua oração. Deus se inclinou para ouvir sua aliança com Ele. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Zacarias estava nesse estágio aqui, ó, nessa dúvida. E eu quero deixar um tema para essa noite: superando os obstáculos naturais para alcançarmos o sobrenatural. O que é um obstáculo natural? O que é natural? Eu até peguei esse, busquei o que é o natural. Natural, obstáculo natural, é algo natural. Se é natural, é natural. Não é verdade? Às vezes você fala assim: está chovendo. O pastor falou assim: está calor? Não está tão quente igual no inferno. Está calor, não vem na igreja. Eu falei para minha esposa: eu vou botar um paletó, uma camisa de gravata, nem sei como é que é lá. Perdoa, pastor. Eu falei: nem sei se tem que colocar gravata. Nem liguei, pastor, nem perguntei meu cunhado se é gravata ou não. Eu falei: vou um pouquinho mais leve, mais suave, à vontade, botar uma calça mais leve. Entende? Nem botei um sapato. Está calor, não é verdade? Mas talvez os obstáculos naturais impedem nós de alcançarmos aquilo de Deus na nossa vida. Obstáculos naturais: o calor, a chuva, o tempo, o clima, a estação, impede, às vezes, de alcançarmos o sobrenatural de Deus. Gálatas 5, 6, 7, 8. O Senhor fala assim: não me deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser enganado. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia no Espírito, vai colher no Espírito. Olha o natural querendo impedir você de semear no Espírito. Mas aquilo que você semear na carne, vai colher na carne. Olha o natural querendo impedir você de alcançar o Espírito e semear na carne. O natural, ele faz de tudo para você não alcançar o espiritual. E Deus estava falando com Zacarias através daquele anjo Gabriel. Deus tem ouvido sua oração, mas ele o quê? Duvidou. Ele duvidou, por causa disso que ele ficou mudo. Ele duvidou que era capaz de Deus, um Deus que ele acreditava, sempre acreditou, um Deus que a Bíblia fala que ele era um homem irrepreensível, justo, temente a Deus. Era um homem admirado naqueles tempos, mas ele duvidou da palavra. Em qual estação nós temos vivido? Em qual tempo nós estamos? O que nós precisamos superar para não duvidar do agir de Deus? Porque Deus agindo, quem me impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ainda mais quando você faz uma aliança com esse Deus. E quando você honra essa aliança com esse Deus. E você luta para os obstáculos naturais para superar e alcançar o obstáculo sobrenatural. É plantar, é investir naquilo que é capaz de acontecer. Amém? E continuando aqui nesse texto, o natural e o espiritual. E o inimigo não quer que você alcance isso daí. O inimigo não quer. Já foi falado aqui nessa noite, as dúvidas, a dificuldade. E a Bíblia fala que, eu até notei aqui, em 1 Pedro 5,8, que fala que quem é o nosso inimigo, o que ele está fazendo e como que ele se comporta.
como que ele se comporta e como que ele olha para mim, para você, para nós como igreja. Ele olha para nós como se fosse uma presa fácil. Ele fala assim: vou pegar eles. E olha como o texto diz, 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios, falando para nós como igreja que temos uma aliança com Deus, o mesmo que falou com esse Zacarias. Sejam sóbrios e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Olha como ele se comporta, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não tem como negar. Essa é a verdade. Isso é mais do que real. O inimigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai criar situações. Ele vai criar obstáculos. Ele vai criar barreiras. Ele vai criar situação que você nem imagina, para você desistir de superar e alcançar o foco em Deus. Eu quero trabalhar 2 pontos então aqui firmemente com a igreja. 2 pontos que Zacarias apresentou nesse texto como fraqueza, que nós como igreja às vezes apresentamos como fraqueza e deixamos de receber algo de Deus. Um desses pontos foi que ele temeu, ele teve medo. Quando o anjo apareceu diante dele, ele teve o quê? Que eu até pedi para a igreja falar. Diz assim, no verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e ficou dominado de medo. Zacarias teve medo. O que é o medo? O medo faz parte das nossas vidas. Eu sou uma pessoa medrosa. Se você me chamar para ficar aqui, até que não tem medo não, até a altura aqui até que é pouco. Mas se eu estivesse aqui em cima, aqui, eu duvido que eu subiria aqui em cima. Não fico aqui não. Em cima da cadeira, então, ó, eu tenho pavor de altura. Eu tenho medo. E o medo é um sentimento natural. Zacarias teve esse medo, esse sentimento. Um sentimento natural para ele superar, para alcançar o sobrenatural. Zacarias teve esse sentimento de medo. O texto deixou bem claro. Turbou-se de emoção e teve medo. E o medo, ele acompanha nossas vidas, nosso dia a dia. Você vai atravessar uma rua, você já fica com medo. Não é verdade? O sinal fechou, você olha no meio do corredor, você não vê um motoqueiro. Que os motoqueiros atravessam o corredor e lançam o sinal. Eu falo assim, minha filha, quando você for atravessar o sinal, se estiver fechado, você olha no meio, porque os carros vão parar, mas o meio é o perigo. Tenha medo do meio. Tenha medo do meio. E são situações que nos levam a ter medo. E o medo é algo natural. Não adianta você falar assim, eu não tenho medo. Cada um tem um ponto na sua vida que tem medo. Às vezes você tem medo de comprar algo, às vezes tem medo de ficar com pouco dinheiro no final do mês. Às vezes você tem medo de comprar algo, poxa, eu vou comprar, mas vai faltar. Aí você fica com medo de comprar. Às vezes você tem medo de fazer algo, o medo é natural. Lá no Éden, quando Deus criou o homem em imagem e semelhança, o primeiro homem, ele apresentou medo. Quando ele comeu daquele fruto que Deus falou, não coma do fruto do meio do jardim do Éden, o que ele fez? Ele comeu junto com a Eva. E Deus tinha o prazer de todo entardecer do dia estar com eles. Quando Deus ia estar com eles, conversava com eles. Mas um certo dia, quando Adão comeu aquele fruto, Deus foi entardecer no jardim e Adão se escondeu. Adão estava escondido e Deus chamando por Adão, Adão escondido. E quando Adão apareceu para Deus, Deus falou assim, Adão, onde tu estava? Eu estava com medo, Senhor, porque eu estou nu. Adão apresentou medo. O primeiro homem criado por Deus, recebeu o sopro de vida de Deus, apresentou medo. O medo é algo natural. Não fique preocupado, irmão, se tiver medo. Mas é preciso superar o medo, que é algo natural, para você alcançar o sobrenatural. Entendeu o mistério do negócio? O natural trabalha para você alcançar o sobrenatural. E o medo é algo natural. E esse medo estava na vida de Zacarias. Bastava ele falar assim, oh, glória! Deus ouviu minha oração. Deus, João? Até rimou, né? Mas não, ele teve medo naquele momento. E olha que ele viu um anjo. Eu acredito que em outras oportunidades ele tinha visto um anjo. E eu acredito que Zacarias também não estava em pecado. Eu acredito que Zacarias não tinha comido nenhum fruto do pecado. Mas foi algo natural. Talvez se o anjo aparecer aqui agora, talvez se um endemoniado se manifestar, talvez, dependendo da igreja, talvez o irmão
Pastor, ora para mim lá, pastor. Está endemoniado. Estou com medo, pastor. Tem igreja que às vezes tem medo. O que é isso? O natural trabalhando para você não alcançar o sobrenatural. Porque lá em Marcos, Deus fala assim: todo aquele que crê em mim e for batizado, esse receberá autoridade para expulsar demônios, para pôr a mão em enfermos e ser curado, e para, mais o quê? Se comer ou beber algo contaminado, nada lhe acontecer, não morrerá. Autoridade que Deus dá à sua igreja. Mas o natural trabalha para você no usufruir do sobrenatural. Autoridade. Deus deu autoridade a Noé, ele não tinha que ter medo. Mas ele teve medo. Adão. Deus dá autoridade à sua igreja. Quando você fizer uma aliança com Deus, faça uma aliança e fala: Deus, eu recebo e faço uso da sua autoridade sobre a minha vida. Eu, quando levanto pela minha manhã, eu vou orar no meu lar. Até peguei o gancho. O pastor ia até falar, vou pegar agora o gancho. Dentro do meu lar, eu falo assim: Senhor, esse lar pertence ao Senhor. Esse lar é seu, Deus. Esse espaço é seu, que teu Espírito Santo caminha aqui todo dia. Fica aqui o dia inteiro. E se alguém chegar lá no meu portão, Pai, quiser entrar aqui para dentro, que não for do Senhor, que eu não atenda. Que é perto do telefone, bate o sino, faça o que for lá, que eu não venho ouvir. Ninguém aqui em casa vem ouvir. E que vira as costas e vai embora. Irmãos, eu já presenciei isso. De pessoa depois me ligar: poxa, eu fui na sua casa, apertei o telefone, bati aí, chamei, você não me atendeu? Mas que horas? Tá horas? Ué, mas eu estava em casa. Quando a gente faz uma aliança, sai do natural e entra no sobrenatural de Deus, as orações chegam até o Senhor. Zacarias, sua oração chegou até Deus, Zacarias. Você não tem que duvidar, não tem que ter medo, tem que acreditar. Essa é a mensagem de hoje. Tem que acreditar. E então Zacarias teve o quê? Medo. Esse foi um dos pontos que atrapalhou naquele momento na vida de Zacarias. Continuando aqui, outro homem também que teve medo, que foi Josué. Eu fico imaginando Josué naquela sua batalha. Você pegar um pouquinho da água? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Josué, na sua caminhada, Josué foi o sucessor de Moisés. E eu acho lindo que Deus separa e Deus honra. Deus separa cada um dentro da sua casa, dentro do seu lar, e honra. Talvez você seja o primeiro aqui, o primogênito do seu lar, aquele que primeiro Deus levantou na casa para honrar e levantar a sua família. Eu tive o privilégio da minha casa. Eu venho de uma família de feiticeiros e macumbeiros. Eu fui levado ao centro de macumba. Todas as terça-feira eu estava no centro de macumba. Isso na idade de 16 para 17 anos. Assistia meus tios lá fazendo. Olhava, tinha uma arquibancada. E um certo dia, eu acho que eu falo que Deus separa. Deus, quando separa, Deus separou Josué para uma missão. Quando Deus separa, Deus vai te honrar até onde você for. Por mais que você fale assim: ah, mas eu não quero. Se Deus separou, não adianta correr, não. Não adianta. Ah, mas eu não quero. Por mais que o natural vai fazer de tudo para você não fazer, o sobrenatural vai trabalhar em favor de você. Aí depois você vai entender. Aí você vai falar: obrigado, sobrenatural. Aí você vai entender como que esse Deus é maravilhoso. E na minha vida não foi diferente. Eu estava lá sentadinho na arquibancada, um certo dia, o pai de santo lá olhou para mim e falou assim: ó, você tem que descer e começar a bater tabaco. Abrir a cabeça que você vai bater tabaco. Lá no centro de macumba. Aí eu era novinho, 16 anos, eu falei. Aí mexi, eu falei: tia, eu não vou nesse negócio não. Não, filho, não precisa ser agora não, depois você vem. Irmãos, depois daquele dia, eu gostava de ir, pastor. Gostava. Tinha uns negocinhos que a gente comia lá no final. Tinha uns negocinhos que a gente comia no final, lá a gente comia, as bebidas lá, a gente ficava lá, conversando, comendo. Aí eu gostava de ir. Mas depois não quis mais não. E veio um negócio em mim, o sobrenatural começou a trabalhar na minha vida, que eu tomei nojo daquele lugar. Eu não quis mais entrar naquele lugar lá. Não quis.
Eu falava, tia, eu não consigo, tia, eu não vou lá, não tem como, tia, não tem força para ir. Ela falou, você tem que ir, meu filho. Tia, eu não consigo. Eu era adolescente, eu não consigo, tia, eu não consigo. Talvez a idade desse jovem, tem quanto? 16 anos? 16? Mais ou menos a idade desse jovem. Eu não conseguia ir, que o sobrenatural de Deus estava trabalhando a meu favor, eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu consegui levar minha mãe até as águas de baixo mar. Batizei minha mãe. Batizei 2 tios meus. Batizei 4 sobrinhos meus. Isso porque Deus deu a oportunidade. Porque o sobrenatural trabalhou a meu favor e Deus, é assim que Deus trabalha. Por mais que o natural quer impedir, quando a gente aceita o natural, Deus olha, não, se é chamado, não. Deus fez assim com Saul. Deus fez assim com João. Aqueles que foram chamados, Deus foi conduzindo os seus caminhos. Deus foi conduzindo os seus caminhos. É assim que Deus trabalha. E continuando esse texto aqui, então, Josué foi um homem que recebeu o chamado de Deus. Mas Josué chegou para Deus e falou assim, Senhor, quem sou eu, Senhor? E Deus fala assim para ele, Josué, não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Aí você fala assim, então, Deus vai ser comigo como foi com minha mãe? Deus vai ser comigo como foi com meu pai? Não. Deus trabalha com cada um diferente. Deus tem um mistério com cada um. E cada um, assim como foi com Zacarias, o seu serviço sacerdotal era sorteado uma vez por ano. E quando era sorteado, talvez ele não faria mais aquele serviço sacerdotal. Ele foi sorteado, caiu o nome dele no sorteio, e ele foi cumprir aquele papel sacerdotal. Talvez, hoje, nessa noite, talvez Deus está sorteando algo aqui para você. Não é um sorteio de loteria, mas é um sorteio de liberar uma unção especial. Talvez é uma unção de cura. Talvez é uma unção de transformação. Deus está ministrando algo no meu coração aqui, que tem uma pessoa na casa que toda vez que você vem para a igreja, ela fala assim, você está perdendo tempo. Mas você não está perdendo tempo. Sabe por que você não está perdendo tempo? Porque perder tempo é coisa natural. Ganhar tempo é o sobrenatural. Você estando aqui, por mais que falou que você está perdendo tempo, você está andando sobre o sobrenatural na sua vida. Então você não está perdendo, você está ganhando. Na casa de Deus ganha, na casa de Deus não perde. E Josué foi assim, Josué falou, Senhor, quem sou eu? E Deus falou, vai, o Senhor contigo, assim como foi com Moisés, eu serei com você. E assim é a história. Josué foi confiante em Deus. E eu quero falar sobre 3 chaves para a igreja, para você superar o medo. Talvez, como é que eu vou superar o medo? Pastor, como é que é superar medo? Como é que eu vou conseguir subir nessas caixas aqui e ficar aqui em cima? É difícil, né, pastor? É difícil, né? Como é que eu vou superar o medo? Mas, olha só, 3 chaves para você pegar, para você superar o medo. Talvez o medo não seja subir em cima de uma caixa dessa. Talvez seja algo na sua vida que você tem medo. Talvez algo que tenha segurado a sua vida e você não consegue avançar. Talvez você tenha declarado, poxa, eu queria tanto chegar lá, mas eu não consigo. Eu queria tanto fazer isso ou aquilo, mas eu não consigo. Pai, está difícil, eu tenho orado, mas eu não consigo. Quantas mães oram pelo filho? Ora. Esse mundo de drogas, essa luta, essas batalhas espirituais, esse mundo perverso. Mas eu falei que o diabo está ao redor como um leão querendo tragar. Às vezes quer tragar nossos filhos, tragar a esposa. Ele está agindo fortemente. E às vezes você está orando e fala, não consigo, pai. Não consigo. Eu não tenho força. Isso está me dando medo. 3 chaves para nós nessa noite. A primeira chave está lá em Salmo 56:11. É uma chave forte que fala sobre confiança. Já foi falado aqui nessa noite sobre confiança. Confiança é a mesma coisa que credibilidade. Se você confia, você dá crédito, não é verdade? Se eu estou com a chave aqui do meu carro, eu confio no pastor, o pastor pode dar.
Credibilidade, confiança. Quando você confia, você dá a chave da sua casa. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20 ou 23. 20 ou 3, 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se você confia em Jesus Cristo, você faz o quê? Você abre a porta. Confiança é a primeira chave para você vencer o medo. Primeira chave para você vencer o medo é a confiança. E lá em Salmo 56, onde diz assim: nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? O que o homem pode fazer se você confia em Deus? Por mais que algo tenha atrapalhado, tenha trago medo para você, temor a você, o que o homem pode fazer se você confia em Deus? Confia no Senhor, acredita nele. Dê credibilidade para Deus. Senhor, está difícil, estou com medo, mas confia nele. Você vai conseguir alcançar confiando em Deus. Porque quando você confia, você dá crédito. Se você dá crédito, Deus trabalha a favor disso. Você está falando, mas está difícil, Deus, estou com medo, não vou conseguir. Senhor, eu confio. O salmista falou: confio em Deus. Confio nesse Deus. Ele fala assim. Está dando o quê? Credibilidade a Deus. Para Deus o quê? Agir em favor daquela causa. E Deus vai trabalhar a favor dessa causa. Com certeza. Porque você demonstrou confiança para Ele. E se agindo, ninguém pode impedir. Ele vai agir ao seu favor. Essa é a primeira chave. Confiar. Fala para quem está do seu lado. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Confia, pastor, em Deus. Confia. Amém, irmão? Aproveitar e tomar água. Aleluia, Senhor. Glória. Aleluia. Confiança. Primeira chave para você vencer o sobrenatural. O natural é alcançar o sobrenatural e o medo. Segunda chave. Essa é forte. Segunda chave é forte. Buscar paz. Como que é buscar paz nesse tempo? É bastante difícil. Você sai daqui, chega ali embaixo, você passa um cruzamento, camarada, você passou um pouquinho. Você buzina. Senhor, me dá paz. Senhor, me dá paz. Sentar lá, você vai sentar na sua casa, fazer uma leitura. Ó, o vizinho coloca um lugar. Aqui é um funk aí. Eles estão alto lá. Tira essa paz. É desse jeito. Misericórdia. Os tempos estão difíceis para você alcançar a paz. É outra chave para você conseguir vencer o medo. A paz. E o sobrenatural, ou melhor, o natural, trabalha de todas formas para você não alcançar a paz. Às vezes você está quietinho, passa aquela moto pelo você e você chega daquele difícil. Você quase sendo mistério. A paz. Para tirar a paz. Isso é inúmeras situações para tirar a nossa paz. Essa é a chave. Olha só o texto. Filipenses 4, 6 e 7. Não andes ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação e graças, apresentei seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Guarda seu coração, para aquela fechada você não. Né? Porque o coração, que a boca fala, o coração está cheio, né? Às vezes o coração está cheio de vontade de falar. Mas, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo. Você vai ter a mente de Cristo e o coração guardado por Deus. Você não vai falar aquilo que está cheio no coração, porque dá vontade de falar, né? Nós somos um ser humano, não é verdade? Você está quietinho, né? Você está com sua esposa caminhando, passeando, de mão dada, o cara vem aquela moto e... Dá vontade de ver. O coração não quer falar, a boca fala, o coração está cheio de vontade de falar. Né? Mas aí Deus guarda o coração. E a sua mente vai estar em Cristo. Isso você vai encontrar paz. Segunda chave para você vencer. Terceira, e a paz é a segurança. Porque quando você tem paz, você tem segurança. Você fica tranquilo. Você tem segurança de que vai alcançar. Você tem segurança que você vai chegar até ali. Você tem segurança que aquilo vai acontecer. Que a paz te traz ao coração. Terceira chave
para fechar aqui as chaves. E essa também é forte. Acreditar nas promessas. Se Deus falou algo para você, que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Desde o começo Ele estava e no fim também vai estar. Ele falou para João lá na ilha de Patmos que Ele é o alfa, o ômega e o princípio. É o que? Princípio, alfa, ômega? Fim. Alfa e ômega. É alfa e ômega, princípio e fim. É Ele. E quem é Ele? Jesus Cristo. Ele falou para João na ilha de Patmos. Então se Ele falou de quê? De promessas. Lá no início Ele estava. Lá no fim também Ele vai estar. Então Ele vai estar. É promessa. Se a promessa dele, aqueles que andar comigo, viver comigo. Olha o Salmo primeiro que eu falei. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas eles têm o prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Esse será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, que dará o seu fruto na estação certa. Promessa de Deus. É uma promessa. Só o que a irmã acabou de falar também. Esperei com paciência. Promessa de Deus. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. No céu e na terra. Esperei. Promessa de Deus. Romanos 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Promessa de Deus. Se estão te condenando, falando mal de você? Promessa de Deus. Não há condenação. Promessa de Deus. Inúmeras promessas. Deus fala de um lugar que está separado, preparado. Jesus falou: eu estou indo preparar as moradas. Existe uma morada preparada. Para quem é essa morada? Para nós. A morada já está preparada. E a Bíblia diz que as ruas são com pedra preciosa. Isso é uma comparação com aquilo que nós temos de mais valoroso nessa terra. Tem noção do que é isso? Aquela cidade linda, maravilhosa, preparada para nós. Para aqueles que persistirem até o fim, que confiarem. Que confiar na promessa de Deus. Essas são as 3 chaves para você vencer o medo. Então, quando o medo vir tentar te atrapalhar, tentar te bloquear, tentar te impedir você de alcançar o sobrenatural, começa a usar essas chaves. Começa a confiar em Deus. Começa a acreditar nas promessas. Começa a declarar que você acredita e confia nele, que Ele é o seu Senhor. Aleluia. Fala isso. Declara que você faça essa aliança com Deus. Segundo ponto aqui, quase na hora, né, pastor? Segundo ponto para a gente estar finalizando, que foi outro ponto que Zacarias se posicionou. Eu acho interessante, porque acho que eu falei, a palavra de Deus ela se renova cada vez que a gente lê. Eu já li esse texto em outras oportunidades, não tinha encontrado, não tinha visto essa grandeza, essa riqueza desses dois pontos. Do medo de Zacarias e agora da dúvida que Zacarias teve. Que o texto, no verso 20, parte B, diz assim: agora você ficará mudo, o anjo falando para Zacarias. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias teve medo e Zacarias teve dúvida. 2 situações naturais. Quem não tem dúvida? Todos nós temos dúvida. A dúvida faz parte do natural. A dúvida, ela é algo natural também. Mas o que realmente seria a dúvida? A dúvida ela é falta de fé. Ou uma dificuldade mental que afasta o homem de Deus. O homem que tem dúvida, ele tem falta de fé. Mas eu tenho fé em Deus. Mas eu não posso duvidar? Quando você tem uma fé plena em Deus, você não duvida. Porque o texto é bem claro. E assim diz: a falta de fé é a dificuldade mental e afasta o homem de Deus. Porque se você duvida, como é que você vai acreditar que Deus é capaz de fazer? Não tem como. Se você duvida, como é que você vai ter fé? Eu tenho fé que Deus vai fazer. Eu duvido, mas eu tenho fé que Deus vai fazer. Não tem como. A dúvida, o medo e a dúvida caminham junto. Os dois trabalham no natural para não realizar o sobrenatural. E a dúvida, ela está em todos nós. Todos nós temos essa dúvida. E o propósito da dúvida no natural é a mesma coisa do medo. Atrapalhar você chegar. Só que, para você vencer a dúvida, você precisa ter fé. Aí você me fala assim: mas que fé é essa, irmão? Fé é um desafio. Se nós olharmos na Bíblia,
várias pessoas foram batizadas, várias pessoas foram curadas, várias pessoas foram alcançar a libertação através da sua fé. Quando a gente vê o ministério de Jesus, Jesus sempre falava assim: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te libertou, vai nessa fé. Nunca vi em Jerusalém homem com tanta fé. Jesus por diversas vezes falou sobre a palavra fé. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exemplos de fé. Nós vamos falar de fé, não vamos falar de Abraão, de vários homens aqui de fé. Mas eu quero falar só de um homem aqui, que ele esteve diante de Jesus e ele não teve fé. Da mesma forma que Zacarias esteve diante do anjo que falou dele de algo sobrenatural, e ele acreditou mais no natural do que no sobrenatural. Ele não agiu com fé. Eu quero falar de Tomé. Tomé é muito conhecido, né? A Bíblia fala que Jesus, quando ressuscitou, Jesus foi até o encontro dos seus discípulos. Ele apareceu para os seus discípulos e Tomé não estavam lá. E depois os seus discípulos foram falar para Tomé que estiveram com Jesus. Sabe qual foi a palavra de Tomé? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nos furos dos pregos das suas mãos e passar minha mão sobre a mão dele. Eu só acredito se eu tocar. Tomé não acreditou. E a Escritura Sagrada diz que Jesus apareceu para Tomé acreditar. E Jesus então colocou as mãos e Tomé colocou a mão e acreditou. Jesus falou assim: Tomé, você creste porque tu viste, mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Aí que está a chave. Tudo aquilo que você tem buscado em Deus, tudo aquilo que você tem confiado em Deus essa noite, quero até te convidar a ficar de pé nesse momento. Tudo aquilo que você tem falado para o Senhor: Senhor, eu tenho buscado, eu tenho orado, mas está difícil. Aquilo que Deus, esse texto aqui agora, que Jesus falou para Tomé: Tomé, você está vendo, então você está crendo, mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas esse crê. Esse mesmo Jesus falou para outras pessoas essa mesma palavra, mas eu quero me prender nesse aqui agora. Se você acreditar, não ficar precisando de ver: eu quero que um anjo fale para mim que eu vou conseguir louvar ao Senhor. Não fique esperando o anjo falar para você. Louva ao Senhor. Eu quero que o anjo fale para mim que eu vou alcançar aquilo dali ou aquilo lá. Não. O anjo aqui apareceu para Zacarias, mas não espere no anjo. Espere você em Deus. Espere você em Deus. Fala com Deus. Acredite, tenha fé. Não queira ver para acontecer. As coisas acontecem através da nossa fé. O sobrenatural ele acontece em nossas vidas através da fé. O sobrenatural ele só é realizado em nossas vidas através da fé. É por causa disso que a fé é confiar naquilo que você não vê, mas acredita que vai acontecer. Como é que você vai olhar o enfermo ali e você vai falar assim: ele está com câncer. Eu acredito que não vai curar não. Mas se você for com fé, eu presenciei isso na minha vida. Eu presenciei isso na minha casa. Eu presenciei isso no meu filho. Meu filho uma vez caiu da mesa, numa altura mais ou menos assim, e tinha uma outra mesa que caiu com isso aqui, na mesma hora que criou um caroço aqui, um caroço enorme. O Senhor pegou o mistério e falou: tem fé, isso vai voltar. Na mesma hora que ele voltou. Eu presenciei a cura do meu filho com 3 anos era gago. Gago, né? Jesus fala. Gago. Meu filho era gago. Minha avó, não sei se você vai lembrar dessa época. Meu filho era gago. E os médicos falaram assim: não, tem que fazer um tratamento fonoaudiólogo. As palavras difíceis de falar, né, pessoal? Que nem Melquisedeque. Difícil de palavra, né? Quero falar Jesus Cristo. Glória a Deus. Então assim, meu filho tinha que passar por um tratamento. Eu falei: não, eu creio nesse Deus que eu sirvo. Eu fiz uma campanha com meu filho. Uma campanha de 7 dias no monte, 7 semanas no monte. No último dia no monte, parecia que tinha uma capetada, irmão. Descendo do monte, eu descendo do monte. Parecia que tinha uma capetada atrás de mim. Barulho de cavalo, gritando, galho quebrando. Eu falei: mistério de Deus. Desci, cheguei em casa, já era tarde. No outro dia, falei: poxa, terminou a campanha, descansei meu coração. Meu filho se levantou. Pai. Glória a Deus. Meu filho foi curado. Glória a Deus. É porque é disso que eu falo desse Deus.
O sobrenatural só vai acontecer quando você vencer o natural. Eu tive que vencer o natural, eu tive que fazer essa campanha e acreditar em Deus. Eu tive que pagar o preço de acreditar. Porque eu sei quem é esse Deus. Se Ele é capaz de fazer, eu vou crer em quem? Se Ele pode todas as coisas, eu vou crer em quem, pastor? O salmista fala, eleva meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Eu vou olhar para quem? Para a dona Mariquinha? Vou olhar para quem? Para o João? Vou olhar para quem? Eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que olhar para ele. É Ele que é capaz de fazer, é Ele que pode fazer, é Ele que vai fazer. Através da sua busca, da sua certeza, da sua convicção que Ele é Deus na sua vida. Para fechar aqui agora, o barco. Jesus fala ao seu discípulo, vai até diante desse barco que eu vou subir ao monte para orar. E que esse discípulo em alto mar, aqui você vê a verdadeira humanidade, quando precisa de Deus, reconhece Deus, o que Deus é capaz de fazer. Aqueles homens em alto mar, às 3 horas da manhã, mais ou menos 3 a 6 da manhã, o vento começa a ficar revolto, o barco começa a balançar, Jesus vem andando sobre as águas. E o que é que os discípulos falam? É um fantasma. Homens de Deus. Assim somos nós. O medo tomou conta daqueles homens. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala assim, não, sou eu. Aí Pedro fala assim, é tu mesmo, Senhor, então manda eu ir até a ti. Aí Pedro fala, então, vem Pedro. Pedro vai. Pedro chega perto de Jesus, já afunda. A Bíblia fala que Pedro teve medo quando chegou perto. Próximo de Jesus. É o natural trabalhando para que não aconteça o sobrenatural. A Bíblia fala que então, Jesus faz, levanta Pedro, traz Pedro de perto e caminha com Pedro até o barco e entra no barco. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O vento acalma e aquela volante fica naquele barco. É assim que Deus quer fazer comigo e quer fazer com vocês. É assim que Deus é capaz de fazer conosco. Quando nós confiamos nesse Deus, quando apresentamos para esse Deus e quando declaramos, Senhor, não vai ser o medo, não vai ser a dúvida, não vai ser essas coisas que vai impedir o Senhor agir na minha vida. Eu vou caminhar confiando, eu vou caminhar declarando que o Senhor é Deus na minha vida. Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração. E aquilo que tem impedido de você chegar até Deus, alcançar aquilo que Deus tem para você, você fala com o Senhor aqui agora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui é a tua igreja nessa noite. O Senhor conhece o coração, porque a tua palavra diz que o Senhor sonda o coração, Pai. Então há corações contritos, há corações aqui, ó Deus, em dúvida, coração com medo, coração, ó Deus, que espera, mas Deus precisa do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor sabe qual é a área de trabalhar. O Senhor sabe aonde precisa trabalhar, Deus. E eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra, o Senhor é capaz de fazer tudo que ligares na terra será ligado no céu. Nós declaramos essa oração no céu agora, Pai, e declaramos em nome de Jesus que o sobrenatural vai acontecer nesse lugar. O sobrenatural vai acontecer nesse lugar. Assim nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Pode sentar.